capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Nós começamos ontem no versículo 1, nós estamos indo até o versículo 11, na primeira sessão. E a primeira sessão é cristãos casados com cristãos. Amém? Tá? Lembrando que são 3 sessões, né? Cristãos casados com cristãos, cristãos casados com não cristãos e cristãos não casados. Quer dizer, tudo que se relaciona com casamento, amém? Paulo está trazendo esse ensino e ele trouxe para a igreja de Coríntio e que está sendo muito útil para os nossos dias de hoje, né? Como lidar com certas situações dentro do casamento, amém? Nos dias que vivemos hoje, né? Não tem sido fácil segurar casamento hoje em dia, não tem sido fácil num mundo aí onde o casamento não é visto assim, né? De uma forma muito mais séria, né? Muita banalização com a questão do casamento, tá? Mas o casamento é algo sagrado, é uma instituição, amém? E no qual forma-se a família. Vamos lá, pessoal. Vamos recapitular o que nós falamos ontem. Bem, dentro da sessão cristãos casados com cristãos, nós vamos entrar em 2 assuntos. E ontem nós entramos no primeiro assunto. O primeiro assunto foi a pureza do casamento, que foi até o versículo 9. Boa noite, Roseli. Roseli, boa noite. Boa noite, irmã Áurea. Irmã Áurea, diretamente de Salvador, da Bahia. Que Deus abençoe, irmã Áurea. Um abraço aí para o povão amigo de Salvador, né? Na Bahia. Que Deus abençoe poderosamente aí o povo amigo. Tá certo? Tá? Então nós começamos a falar sobre a pureza do casamento. Nós falamos que Paulo proíbe, Paulo mostrou que é proibido a poligamia, amém? Ter mais de um parceiro, né? Ter mais de um marido, mais de uma esposa. Falamos que a união homossexual é proibida dentro do casamento, né? Uma hora dando boa noite para você, pastor Renata. Boa noite, na paz, querida. Amém. Também falou que o celibato compulsório, obrigatório, é proibido, né? Tá? Paulo destacou a completa mutualidade dos direitos conjugais, amém? Isso também foi tratado ontem, mas um assunto que foi tratado ontem foi essa. Paulo afirma a capacidade dos casais se absterem temporariamente das relações sexuais, amém? Que era o caso da oração, né? Só em caso de oração, de buscar a Deus, aí pode haver a concessão de não ter relação sexual. E nós acabamos aí nessa passagem onde nós tratamos do perigo, o perigo, né, da pornografia, o perigo da pornografia. A gente tomar cuidado com a pornografia, que é um mal muito grande, amém, nos dias de hoje, né? A pornografia tem destruído muitos casamentos. Essa aqui é a verdade. Tá, vamos hoje para o segundo tópico, né? Para o segundo tópico da primeira sessão. A duração do casamento. Quanto tempo pode durar um casamento? Quanto tempo pode durar um casamento? Olha, o meu já dura 27 anos, né? Glória a Deus por isso. E pretendo até que a morte nos separe. Amém? Aleluia. A Renata vai ter que me aguentar aí até eu morrer. E eu vou ter que aguentar ela até ela morrer. Amém? Mas vamos lá, vamos ver o que Paulo fala aqui. Versículo 10 e versículo 11 do capítulo 7. Versículo 10 e 11. Diz assim, versículo 10. Para os casados, porém, tem uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. Mas se o fizer, que permaneça solteira, ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar
da esposa. A mesma coisa, a ordem é a mesma. Amém? Nenhum nem outro pode se separar, né? É uma ordem que vem do Senhor. Não deve se separar do marido. Se fizer isso, vai se separar, amém? São casados, vai se separar, então permaneça solteiro. Não aguenta permanecer solteiro? Então tem que se reconciliar com ele, ou se reconciliar com ela, amém? E ambos têm essa ordem, ambos recebem essa ordem, tá? Essa aí é uma questão de cristão com cristão, né? Cristão com cristão. Mas vamos ver aí, a orientação do apóstolo. A orientação do apóstolo. Vamos lá. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Tá? Por que Paulo diz isso? Ordeno não eu, mas o Senhor. Porque o Senhor já havia tratado desse assunto do divórcio. Onde Jesus tratou do assunto do divórcio? Mateus 19, versículo 3 ao 12. Pastor Renata, você acha interessante ler esse versículo? Amém. Eu vou deixar esse versículo para vocês, porque ele é meio longo, né? Tá? Mas se você quer saber o que Jesus fala de divórcio, tá em Mateus 19, 3 ao 12. É ali que ele fala, é ali o que Paulo está citando, né? Tá? Nós vamos continuar aqui porque tem uma lição muito grande. Eu não vou parar para ler esse versículo. Mas você depois pode ler na sua casa aí. Mateus 19, 3 ao 12. E se o Senhor já tratara, não é preciso tratar novamente. É o que Paulo está dizendo, né? Paulo diz que o casamento deve durar enquanto dura a vida. Versículo 39 e versículo 40. Amém? É o que Paulo falou, né? Enquanto durar a vida, amém, o casamento tem que durar. Olha o que diz aqui. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Amém? Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que ao dizer isso, lhe dou o conselho do Espírito de Deus. Quer dizer, ficou viúva, bom seria que ficasse viúva para sempre. Amém? Evitaria muitos problemas para a sua vida, mas se não aguenta, que case no Senhor, né? Que case com o crente. Amém? A mesma coisa ao viúvo, né? Bom, o apóstolo está dizendo, bom seria que ficasse viúvo, mas se não aguentar, case. Se é para casar, case com uma irmã em Cristo. Tá certo? Tá? Então essa aí é a recomendação de Paulo. Mas vamos continuar, porque tem muita coisa aqui ainda, né? O teólogo John Stott esclarece esse ponto. A antitese que Paulo estabelece entre os versículos 10 e 12 não opõe o seu ensino ao ensino de Cristo. O contraste não é entre o ensino divino infalível de Cristo e o ensino falível de Paulo, mas entre duas formas de ensino divino e infalível, uma procedente do Senhor e a outra apostólica. Amém? Eu vou repetir. O contraste não é entre o ensino divino infalível de Cristo e o ensino humano falível de Paulo. Quer dizer, não é porque era Paulo que estava falando e Paulo era humano, amém, que o ensino era infalível, né? Só porque ele não era divino, tá certo? Mas existia o quê? A autoridade apostólica. Jesus deu para Paulo a autoridade apostólica. A mesma autoridade apostólica que os outros 12 apóstolos tiveram, tá? Mas entre essas duas formas de ensino divino, a infalível, uma procedente do Senhor e a outra apostólica. Amém? Tá? É muito importante vocês prestarem atenção nisso. Os apóstolos tinham autoridade de Deus
para trazer ensinos e trazer revelações da parte de Deus. Amém? Por meio dos apóstolos, o Espírito Santo trouxe muita coisa, amém? Clareou muita coisa que Jesus, a princípio, não deixou claro, né? Ele falou que teria muita coisa para falar ainda, mas quando viesse o Espírito Santo, iria esclarecer o que tinha que esclarecer. E esse esclarecimento veio pelos apóstolos, depois da ascensão de Jesus ao céu. Amém? Tá? E Paulo praticamente ele recebeu aí a doutrina do Novo Testamento quase que toda a revelação da doutrina do Novo Testamento foi dado a Paulo pelo Espírito Santo, inclusive essa a respeito do casamento. Vamos lá. Paulo agora responde as duas perguntas que a igreja de Corinto fez a ele. Amém? Tá? Então nós vemos aqui que a princípio Paulo trata do que Jesus já havia tratado. Amém? Mas Jesus não deixa claro essas duas perguntas que a igreja de Coríntios vai fazer para Paulo agora. Amém? E Paulo precisa trazer essa luz, precisa trazer essa claridade em relação ao casamento. Amém? Porque Jesus deixou muito claro a questão da duração do casamento eterno, né? Do casamento até que a morte os separe. Tá? E ele deixou só uma questão a respeito do divórcio, que é por infidelidade, e que Paulo vai tratar aqui também, tá? Que Paulo vai responder essas duas perguntas para a igreja de Corinto e vai trazer de volta essa questão do divórcio, tá? Então eu acho muito interessante esse ensino aqui, ele é muito interessante, amém? Para quem se aproximou da igreja, quem veio do mundo e veio para a igreja e está firme na igreja, agora é membro da igreja, se batizou nas águas, amém? Se você veio aí com 3, 4 casamentos, amém? Agora, você dentro da igreja, você vivendo uma nova vida, essa forma de vida acabou. Agora é um casamento só, amém? Tá? Nós vamos tratar desse assunto aqui porque ele é muito interessante. Ele é muito interessante. Vamos lá. Paulo agora responde as duas perguntas que a igreja de Corinto fez a ele. A primeira pergunta: o que fazer se eu estiver arrependido de ter casado? Amém? A igreja de Corinto perguntou para Paulo isso. O que fazer se eu estiver arrependido de ter casado? Essa é a situação de muitos casais ainda hoje. Há muitos casais dessa situação, até mesmo dentro das igrejas. Verdade. Há muitas pessoas que se casaram e depois se arrependeram, reconheceram que fizeram uma grande besteira. Uma mal escolha, né, também. Mal escolha, mal decisão. No entanto, agora, o que fazer? Paulo responde fazendo um desafio inequívoco aos casais que veem poucas esperanças em seu casamento. Olha aí, você vê poucas esperanças no seu casamento? Tem uma resposta para você. Amém? Versículo 10 e 11, né? Tá? Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Casou, aguente. Casou-se, aguente firme. Vai orando que Deus... E agora, hein, rapaz? Amém? Não tem mais jeito, não. Vai ter que aguentar esse mala pro resto da vida. Vai ter que aguentar essa mala pro resto da vida. Vamos lá, porque... Se for cristão, né, que tem que... tem alguns detalhezinhos aqui que a gente vai aprender. Eu tô dando risada porque eu sei que isso é uma coisa séria. E é muito difícil também. Amém? Aguentar firme um casamento difícil de se aguentar, amém? Eu sei que não é fácil, né? Eu estou dando risada, mas eu sei o tamanho da seriedade que é esse assunto, tá? Tá bom? Mas a forma que foi colocada aqui é que eu estou dando risada, né? Casou-se, aguente firme, amém? O teólogo escreveu exatamente assim, né? Tá? Não desanime, leve em frente o seu casamento. Não pule fora da relação, tá? A segunda pergunta que a igreja fez:
O que se deve fazer quando a situação se torna insustentável? Eita. Amém? O que se deve fazer quando a situação se torna insustentável? Ih, meu Deus do céu, né? Olha, o primeiro é se tiver arrependido, né? Ó, o que fazer se tiver arrependido de ter casado? Problema é seu, se lasque. Amém? Casou-se, aguente firme. Não desanime, leve em frente seu casamento, não pule fora da relação. Amém? Suportando, vai olhando. Jesus, ele deixa o negócio bem estreito, né? Aí vem uma segunda pergunta, né? Dentro dessa. Pô, mas tá difícil, né? O que deve fazer quando a situação se torna insustentável? Amém? Há casamentos que adoecem a tal ponto que a decisão de ficarem juntos pode ser mais arriscada do que se separarem. É verdade. Amém? Vou falar de novo, hein? Ó, há casamentos que adoecem a tal ponto que a decisão de ficarem juntos pode ser mais arriscada do que se separarem. Olha aí. Nesse caso, Paulo oferece duas soluções pastorais. Amém? Tá? 1 Coríntios 7, versículo 11, a parte A do versículo. Mas se o fizer, amém, vai se separar? Tudo bem. Quer separar? Não está aguentando? Então pode se separar, tá? Só que é o seguinte, amém? Se o fizer, que permaneça solteira ou solteiro, amém? Não aguenta ficar solteiro? Vai orar, vai buscar reconciliação, vai buscar o perdão, amém? Se eu fizer, que permaneça. Quer separar? Não aguenta? Tá difícil? Então separa. Mas fique solteiro, tá? E aí, o que eu posso fazer? Amém? Eu não aguento ficar solteiro. Então, meu irmão, vai se reconciliar com ela. Ou vai se reconciliar com ele. Amém? Essa é a ordem de Deus, de Jesus. Vamos lá. Amém? Separe e fique sozinho. É a primeira solução. Separe e fique sozinho. Amém? A segunda solução. Faça a devida reconciliação. Vai para o jejum e para a oração. Vai buscar o perdão. Amém? Aleluia. Sabe o que eu sempre digo, pessoal? Eu sempre digo o seguinte. Você não casou? Casou, não casou? Se você casou, é porque você viu virtudes na vida dele e na vida dela. Tá? Devido aos problemas, às dificuldades do relacionamento, as virtudes foram ficando escondidas. Sufocando, né? Ficando sufocado, ficando abafado, ficou cheio de fumaça. Amém? Tá? Então as virtudes aos teus olhos se perdeu, mas as virtudes estão ali ainda. Procura o que você acha. Amém? Procura. As virtudes ainda estão ali. Mas e se morreu as virtudes? Jesus ressuscita. Isso aí. Amém? Ele faz você enxergar as virtudes. Se ele te serviu no começo, Ou ela. tá? Ou ela, né? Se ela te serviu no começo, amém? Então ela não é uma má pessoa. Se ficou até agora, pode dizer, né? Exatamente. Se fosse ruim, tinha anulado no então, começo. Por que não anulou? Tem que se tratar, tem que curar as feridas, curar o trauma, para buscar a reconciliação. O problema é que é muito mais fácil largar e se separar, porque assim ele acha que já resolveu o problema. Tá? Amém? Sendo que o casamento é uma aliança eterna. Tá? Tá entendendo? O problema é mais do que físico, ele é espiritual. Envolve filhos também, né, pastor? Exatamente. Numa separação, exatamente. quem sofre mais é os filhos. Eu vejo muito isso acontecendo. Eu vejo isso muito acontecendo nos cultos de libertação, né? A gente faz culto de libertação, tem uma certa experiência. Amém? A pessoa cria um monte de problema e ela acha que é demônio.
Amém? Isso. As provações que ela está passando, as lutas que ela está passando, ela acha que é o diabo que está lá, é o demônio que está lá. Então ela procura a gente para expulsar o demônio da vida dela. E tem algumas que até acredita que está endemoniado. Né? O marido que é o demônio ou a mulher que é o demônio. Aí a gente ora e fala, não tem demônio nenhum aí. Não tem demônio nenhum aí. E a pessoa fica aborrecida, fica chateada com você, amém? Fica até falando que não sabe. O pastor Valmir perdeu o poder na vida dele, ele não consegue expulsar mais demônio. Meu irmão, ruindade não é demônio. Gênio. Uma pessoa que tem um gênio forte não é demônio. Isso não se expulsa. Amém? Isso se muda, se transforma. Pede pro Espírito Tá entendendo? Tá? Então não adianta querer expulsar um demônio que não existe. Mas por que a pessoa procura a gente para expulsar demônio? Porque é mais fácil procurar. Porque é mais fácil. Expulsar o demônio resolve o meu problema. Tá? Porque ela não quer pagar o preço de orar e pedir para Jesus mudar a vida dela. Amém? Ela não quer trocar a mentalidade porque ela gosta da mentalidade ruim que ela tem. A Bíblia diz que nós temos que passar por uma transformação de mentalidade. Amém? Sabe? E ter uma mente transformada, existe um preço. E o preço é ler a Bíblia, entender a Bíblia e praticar a Bíblia. E isso ninguém quer. Amém? Todo mundo quer vida fácil. Todo mundo quer facilidades. Tá entendendo? Tá? E com Deus não tem facilidade. Com Deus tem o que é justo. O que é justo. Porque Deus, né? Ele conhece a intenção do coração do ser humano. Deus conhece. Com qual intenção ele quer separar? Com qual intenção ela quer separar? Exatamente. Qual a intenção do coração dela? Outra coisa, Deus colocou revólver na tua cara para tu casar? Ou o pai, ou a mãe. O pastor foi lá e botou na tua cabeça lá um revólver e disse, eu tenho que casar com ela. O pai dele botou, não. Amém? Então, quando casou de livre, espontânea vontade. Ou às vezes Amém? também, pastor, ou o pai ou a mãe falou, não casa com essa pessoa. A pessoa foi lá e casou. Aí paga seu preço. Paga o preço. Não houve pai e mãe, Paga às vezes a mãe olha, a mãe, e essa daí, meu filho, eu não vejo, entendeu? Vai pagar o preço. Quer ver outro problema também, Renata, que acontece muito? A falta de manutenção no casamento. Isso. Amém? As pessoas não procuram ajuda no casamento. Amém? Olha, eu lembro que eu cansei de fazer encontro de casais, encontro da família. Amém? Tinha gente que me dizia, aí pastor, para que você está fazendo isso? Eu já sei de qual sorteado que é casamento. Já tem experiência. Já tem experiência. É ruim, às vezes é velho, pastor, ele está errando e erra, entendeu? E pior do que o novo. Porque eu tenho cabelo branco, eu já tenho 50, 60 anos, eu não preciso aprender nada. Precisa aprender sim. Precisa aprender. Entendeu? É velho que eu digo assim, é velho, é velha, que eu digo assim, mas não tem o quê? Não tem a humildade de sentar e aprender, não sabe nem o que é o casamento. Exatamente. Mas eu já tenho experiência. Experiência como? Se tivesse, né? Tem experiência o quê? Para continuar no erro. E não muda. Aí culpa a minha mulher que é o demônio. Não, o demônio às vezes é ele. O meu marido é o demônio às vezes é ela. Exatamente. Tem muito disso. As pessoas não querem mudar. Não quer. Não querem mudar de vida. Entendeu? Não quer né? se humilhar. Não quer se humilhar, não quer passar por transformação. Chega pro cônjuge, vamos sentar, vamos conversar. Não quer conversa, é que nem... Aí, então, às vezes, pastor, às vezes é sempre assim, o cônjuge, né? Às vezes a mulher está disposta a sentar com o cara, mostrar para ele onde ele está errando, mas ele não quer ouvir, ele se tranca, não quer conversa. Por quê? Porque ele não quer confronto, como ela também. Não quero conversa. Por quê? Porque não quer ser confrontado. Vamos na ferida, vamos espremer o canegão, né? Canegão, como é que é? O fufo, não, vamos espremer, vamos tirar esse negócio ruim. Mas não é mais fácil o quê, pastor? Põe o pano por cima dali e vamos viver de aparência. Tudo bem. O negócio está inflamado e nunca cura, né? Está doente e não cura, é isso aí. E Deus, ele não ouve as orações, quando os dois são crentes, né? Pastor, os dois crentes.
entendeu? Deus não ouve as orações, é ou não é? Entendeu? As bênçãos não é por completo, por quê? Porque os dois não estão bem. Se não está bem, como é que Deus vai abençoar os dois crentes? Exatamente. Não tem como. Exatamente. Não tem bênção, não tem, pastor. Olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, tá? Essa carta de Coríntios está me revolucionando. Ela ensina muito. Ela está me revolucionando. Essa questão do casamento, é muito irmãos, sério, pastor. Essa questão do casamento, eu estou passando por uma revolução mental, amém? Nessa questão do casamento. Né? Porque você vai entrando na onda de outras igrejas, tá? E você vai entrando na onda e você vai facilitando as coisas, achando que você está fazendo bem, amém? Para as pessoas. E você não sabe o mal que você está fazendo. Sabe? Quantas pessoas que vão para o inferno por estar vivendo fora da vontade de Deus. Fora. Completamente fora da vontade de Deus. E ainda tem pastor apoiando, né? E achando bonito. Eu vou fazer o quê? Aí eu tenho que abençoar. Abençoar um, entendeu? Que aprontou. Não é meu, pastor? Ainda abençoa. Aí casa de novo, adulterou, o adulto não casa, a adulta da casa. E o pastor ainda abençoa. Aí o outro cônjuge que foi arrebentado lá, que está todo arrebentado, que foi traído ou foi traída, tá lá, pô, coitado, arrebentado, às vezes não é nem crente, viu? E tá lá e nunca vai se converter. Exatamente. Difícil, viu? É uma peça difícil. São dias difíceis, né? As pessoas brincam. Dias difíceis. Amém? Tá? Contudo, de maneira alguma, o apóstolo apoia a hipótese do divórcio. Olha aí. Tá? Paulo reafirma, assim, o ensino de Jesus, de que o divórcio só é legítimo e permitido para o cônjuge que foi vítima da infidelidade conjugal de seu consorte. Amém? Esse aqui eu vou ler, Mateus 19, verso 9. Amém? Porque eu acho que esse versículo aqui é o versículo chave. Tá? Ele é a chave que abre a porta, amém, para o divórcio, numa situação do casamento. Amém? É a única chave que tem. Não tem outra porta. Não tem outra porta, não. Não tem outra chave. Tá? Mateus 19. Mateus 19. 9. Diz assim. Quer ler, pastora? Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério. Olha aqui, ó, a não ser em caso de adultério. Se tornará adúltero se casar com outra mulher. Tanto se homem como mulher. Tornará adúltero se casar com outra mulher. Quer dizer, ou fica solteiro ou se reconcilia. Se casar com outra mulher, está no adultério. Isso aí. Amém? Tanto o homem como a mulher, né? Aqui para falar homem, que quer dizer homem e mulher. Né? Exatamente. Exatamente. Né? Coitado, tá? Mas, né? A gente vamos precisar rever essa questão do casamento dentro da igreja, né? Amém? Porque você vai abrindo vai abrindo os espaços, porque você acaba sendo envolvido por outras igrejas, né? Pelo pensamento de outras igrejas, tá? E eu tô vendo aqui, por isso que eu tô falando, tá vindo uma revolução na minha cabeça aqui, amém? Tá? A gente vai ter que trabalhar mais isso aí, amém? Na questão doutrinária da igreja, né? Senão, pastor, acaba virando o quê? Uma bagunça. Vira uma bagunça, né? Eu conheci um caso de uma moça, o que ela fez? Ela casou, separou há muitos anos, e ela era católica. O que ela fez? Aí ela tentou, entendeu, pastor? Aí passou uns anos, muitos anos, ela tentou casar, só que ela estava divorciada no papel e tudo, e o divórcio dela não foi adultério. Passou, aí ela foi no padre, procurou o padre conversou com ela, ele falou assim para ela: você é divorciada? Ela disse que era divorciada, ele perguntou para ela falou para mim, né? Qual foi a causa? Ela disse que gênio, compatibilidade de gênio, isso que ela deu. Aí o que aconteceu? Aí ele falou para ela assim: só que aqui a gente não casa. Entendeu?
Ela ficou muito doida. Ele falou para ela, não casa, porque você é divorciada e não foi adultério, não pode te casar. O pai lhe falou para ela, ela saiu de lá doida da vida. Exatamente. E se amigou. São situações aí interessantes, né? É muito tá? difícil. Amém? É que tem casos e casos também, né? Da questão das pessoas que nunca foram crentes, né? Que já veio veio do mundo, né? Diferente. A pessoa veio do mundo. Isso, agora tem gente que veio do mundo, nasce de novo, né? Não teve e lá não teve instrução nenhuma. Verdade. Amém? São casos que precisam ser revistos, né? É diferente. Tá? Diferente daquele que é cristão, que casou na igreja, exatamente. Casou direitinho no ser, é diferente. Porque a Bíblia fala, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Muito é cobrado, isso né? Tá? Quem já teve conhecimento, esse aí vai ser cobrado mais. Vai. Né? Vamos lá. O ensino bíblico é: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Olha aqui, ó. Mateus 19:6. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Amém? Como é que você pode separar algo que Deus uniu? Não é? Tá? Às vezes a pessoa vem pedir a bênção para o casamento para mim. Olha, irmãos, pedir a bênção para o casamento para o pastor é pedir para Deus unir o casamento. Aí depois, meu irmão, tu tá grudado. Amém? Tá grudado. São duas super bonder. São duas partes coladas por super bonder. Amém? Se for desvincular, traz muito problema, muito machucado, muita ferida, né? O negócio é muito sério. Vamos lá. Deus colocou muros ao redor do casamento, não para fazer dele uma prisão, mas um lugar seguro. Amém? Deus colocou muros ao redor do casamento, não para fazer dele uma prisão, mas um lugar seguro. Amém? Você que está pensando em casar, pense bem. Pense de verdade a respeito do que você quer fazer com a sua vida. Amém? Tá? Se for casar, é para sempre, até que a morte o separe. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Tá entendendo? Se você está aprendendo isso, não tem mais jeito não. Amém? Você deixou de ser ignorante nessa questão. Tá? Agora vamos tratar aqui, né? Cristãos casados com não cristãos. Diferente. Amém? Agora o tratamento é outro. Diferente. O tratamento é outro. Essa é a segunda sessão. Amém? Quero lembrar vocês que eu acabei agora a primeira sessão. Na primeira sessão, eu tratei sobre cristãos casados com cristãos. Essa foi a primeira sessão. Amém? Cristãos casados com cristãos. Foi a primeira sessão. Segunda sessão. Cristãos casados com não cristãos. Vamos ver como é que Paulo vai ensinar a respeito disso. Vai do versículo 12 até o versículo 24. Do 12 até o 24. Vamos por parte. Amém? 1 Coríntios 7. Vamos ler o versículo 12, 13, 14 e 15. Tá? Vamos ler até o versículo 15. 12. O 12 diz assim: agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir,
Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Amém? Olha, presta atenção, hein? Amém? Isso aqui é muito interessante. Nunca, eu, sinceramente, irmão, já estudei. Olha que eu já estudei muito, viu? Na faculdade de teologia e tudo. Eu nunca parei assim para comer isso aqui, me esmiuçar da maneira que eu esmiucei esses dias, esse texto aqui, tá? Vamos lá, porque é muito interessante. Vamos lá. O ensino de Paulo sobre isso é claro. O casamento deve ser no Senhor. O casamento deve ser no Senhor. É o versículo 39, né? Que eu acabei lendo da outra vez, né? Vamos lá. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Casamento é no Senhor. Amém? Crente casa com crente, tá? Amém? Crente casa com crente. Vamos lá. Para Paulo, namoro misto se constitui um ato de desobediência aos preceitos divinos. Amém? Para Paulo, namoro misto se constitui um ato de desobediência aos preceitos divinos. O versículo 14 e 15, numa linguagem assim, mais antiga, ou seja, no 2 Coríntios 6, 14 e 15, diz assim, quer ver? Vamos lá. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? A igreja de Coríntio era uma igreja nova. Algumas pessoas se converteram ao evangelho depois de casadas. De repente, apenas a mulher se converteu e o marido permaneceu incrédulo. Ou apenas o marido se converteu e a mulher permaneceu incrédulo. Está falando a respeito de duas pessoas que vêm para a igreja. Uma se converte e a outra não. É desse caso que ele está tratando, tá? Amém? Tá bom? Em 2 Coríntios 6, versículo 14 e 15 diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, tá? Para o crente se pôr num julgo desigual, amém, com o incrédulo, tá? É um ato de desobediência aos preceitos divinos. Tá entendendo? Então, se o crente vai buscar uma mulher crente, ou homem crente, vai buscar um ímpio, a buscar um não crente no mundo para casar, amém? Ela está em desobediência aos preceitos divinos. Tá? Está em desobediência aos preceitos divinos. Vai ter problema. Amém? Vai ter problema. Tá? Vamos tratar desse assunto agora. Duas pessoas se convertem, marido e mulher se convertem. Amém? Um dos dois é crente e um dos dois é incrédulo. Como tratar com isso? Amém? Essa é a problemática que Paulo trata aqui. A igreja levanta uma nova pergunta para Paulo. Devemos nós permanecer casados com cônjuges incrédulos? Amém? Vem para a igreja, minha mulher não é crente. O que eu devo fazer? Continua. Permanecer casado ou me separar? Continua. Só pelo fato dela não ser crente. Continua. Paulo vai responder. Paulo responde com grande e sonoro sim. Amém? É claro que vocês devem permanecer casados. Amém? Se você veio para a igreja nessa situação, nesse estado, não é porque a pessoa não é crente, esse fato não é para você se separar. Não. Amém? Tá? É para você permanecer casado. Continua com ela, continua com ele, né, pastor? Vice-versa. Amém? Ao mais digo eu, não, Senhor. Por que é que ele diz isso? Lembra-se do que dissemos no início? Jesus não tratou dessa matéria de um cônjuge se converter depois de casado.
essa matéria é nova e Jesus não abordou esse assunto nos evangelhos. Por isso Paulo diz que agora vai tratar do assunto. Amém? Lembra que nós falamos no começo aqui que tem coisas que Jesus não deixou claro? Isso. Amém? E que a claridade viria pelo Espírito Santo por meio dos apóstolos. Amém? É o que Paulo vai fazer aqui agora, né? Ele vai tornar claro um assunto que Jesus não deixou claro a princípio. Amém? Tá? Como tratar uma mulher que não é crente e um homem que não é crente quando um deles se converte. Vamos lá. Paulo diz: se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente viver com ela, não deixe o marido. Continua. Amém? É um ato de desobediência um cristão casar-se com um incrédulo. Mas se a pessoa se torna cristã depois de ter se casado, ela não pode usar esse acontecimento como base para a separação. Amém? Ao contrário, ela precisa exercer a influência que tem como cristã para mudar e transformar o seu lar e ainda levar o seu cônjuge à conversão. Amém? Tá? Depois os irmãos veem aí do 17 ao 24. Amém? Tá? Paulo está dizendo que a conversão não altera as nossas obrigações sociais. Amém? Chegou, se converteu a Cristo. A esposa não é crente. Vou me separar porque ela não é crente? Não. Não. Amém? Continuo cristão e ela não cristã e continuo casado. Amém? Continuo levando a minha vida normalmente. Né? E preciso agora dar testemunho, isso. Melhorar meu casamento. Isso. Né? Se era bom ou se era boa cônjuge, que fica melhor. Exatamente. Não pode piorar, que se ficar ruim, aí não vai ganhar nunca para Jesus. Vamos lá. Paulo trata de dois grandes temas aqui: o poder do casamento e a dissolução do casamento. Amém? Vamos lá, primeiro tópico: o poder do casamento, do versículo 12 ao versículo 16. Versículo 12 ao 16. Tá? Agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixa-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você veja que o processo é outro, né? Diferente, porque já vieram assim, né? Exatamente. Tá? Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Amém? Vamos lá. Vamos esmiuçar isso aqui. Achei muito interessante. Paulo lista 3 fatores de encorajamento para se investir num casamento misto em que um dos cônjuges se converteu depois de casado. Vamos lá. A pergunta dos coríntios era: devemos sair do casamento por estarmos vivendo com um cônjuge incrédulo? Paulo responde: não. Antes vocês devem investir nesse casamento, e isso por 3 motivos. Vamos aprender. Quais são os 3 motivos?
Oh, meu Deus, tem 3 motivos para essa pessoa investir no casamento. Amém? Casou com o incrédulo, veio para Jesus, é crente. Marido não é crente. Amém? Você tem 3 motivos para investir no teu casamento. O primeiro motivo para se investir no casamento é a realidade da santificação. Diz Paulo, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificado no convívio do marido crente. Paulo não está dizendo que o marido incrédulo é convertido e salvo pelo fato de estar casado com uma mulher crente ou vice-versa. Amém? Quer dizer, Paulo não está fazendo nenhuma promessa que esse homem ou essa mulher incrédula vai se converter por causa disso. Tá? O casamento não é um meio de conversão. Então não adianta querer usar o casamento para converter o outro, porque isso não é um meio de conversão. Tá? O que Paulo está dizendo é que o marido crente santifica, ou seja, traz benefícios para a sua família. Uma esposa também, né? Amém? Do marido. É vice-versa, né? Vice-versa. É que o marido crente santifica, ou seja, traz benefícios para a sua família. Esse cônjuge incrédulo fica, assim, exposto à influência benéfica do Evangelho. Quando a fé cristã entra em um lar descrente, ela deve ser uma ponte de novas bênçãos e não de novas desavenças. Olha aí. Amém? Ó. Ai, meu Deus do céu. Como eu já vi, amém, irmãs crentes se convertem, o marido não é crente, amém? Tá? Ela acaba com o casamento dela. Por que acaba o casamento dela? Ela vinha levando o casamento dela num ritmo que o marido estava acostumado, amém? Aí, de repente, ela se converteu. Aí ela se aproximou das santas mulheres dentro da igreja. Amém? Porque tem mulheres que são super santas, né? Mais do que santa. Fica na igreja o dia inteiro. Amém? Esquece da família, esquece da casa, esquece do filho, esquece do esposo, né? Tá? E aí fica lá o dia inteiro dentro da igreja, esquece do marido. Amém? E acha que por agir assim, Deus tem obrigação de salvar o marido dela. Ou de guardá-lo, pastor, de adultério, de qualquer coisa. Não, estou fazendo a obra de Deus, então Deus tem obrigação de guardar meu marido. É ruim, vai? Não, meu irmão, você vai criar mais desavença do que bênção na sua casa. Amém? Primeiro você tem que cumprir o teu papel de esposa. Isso. Depois você buscar, amém, essas coisas que são em segundo plano. O casamento vem em primeiro lugar. Tá? Às vezes as pessoas confundem, porque existe, como é que se fala? Existe programações dentro da igreja que não tem nada a ver com Deus, tá? São programações criadas pelo homem, tá? Criada pelo homem, tá? Então Deus não tem compromisso nenhum com programações humanas, amém? A obrigação da mulher cristã, da mulher crente, tá? É o culto, amém? O culto de domingo, tá? Se o marido dela não é crente, ela precisa entrar num acordo com o marido, amém? Para poder participar de outras programações, fora o culto, amém? A obrigação dela com Deus é o culto, amém? O culto a Deus é a obrigação dela, né? As outras programações, ela tem que conversar com o marido, entrar no acordo com o marido. Ou então tá? convidá-lo para ir junto. Convidar para ir junto, perguntar para o marido se pode ir. Isso. Não é que ele manda em você, não é isso. Tá? Sabedoria para ganhar marido. Isso é sabedoria, isso é você colocar a família em primeiro lugar. Isso. Tá entendendo? Tá? Então tem que agir com toda a inteligência. Né? Por isso que a pessoa, quando vem para a igreja, amém? A gente tem que tomar, a gente que é pastor, tem que tomar muito cuidado para não colocar a pessoa num cargo, amém? Quando o marido dela não é crente.
Amém? Vai sobrecarregar. Né? Porque sobrecarrega ela e ela fica dividida entre a igreja e o casamento dela. Né? Tá? Agora, quando é bem conversado e o marido apoia, e o marido até entende, ela se torna uma bênção para a igreja. Mas mesmo né? assim, ainda Se torna uma isso, bênção. né? Não é verdade? Tá? Então, isso tem que ser bem colocado, porque eu já vi muito casamento se desfazer pelas desavenças, pela falta de sabedoria, amém? Que um dos cônjuges falta sabedoria, amém? Tá? A ausência de sabedoria acaba trazendo desavença para o casamento. E até uma separação, né, pastor? Exatamente, não, acaba até separando. É complicado, né? O fato de um cônjuge incrédulo viver com um cônjuge crente possibilita a esse cônjuge incrédulo conhecer o evangelho e ser abençoado por ele. O cônjuge incrédulo é trazido para mais perto de Deus ao conviver com um cristão na mesma casa. João Calvino, teólogo João Calvino, deixa esse ponto mais claro. Olha o que ele fala. A piedade de um contribui mais para a santificação do casamento do que a impiedade do outro para torná-lo impuro. Amém? Tá? Quer dizer, uma pessoa crente, amém? Ela está agindo com a piedade, né? Então ela contribui mais para a santificação do casamento. E a outra pessoa que tem atos, comportamento ímpio, né? Amém? Vai tornar o casamento para o lado mais impuro, tá certo? Mas quem é crente, ele contribui mais para a santificação. Vamos lá. Esse é o primeiro motivo. O primeiro motivo para se investir no casamento é a realidade da santificação. O segundo motivo para investir no casamento é a inclusão dos filhos no pacto. Amém? Paulo afirma: doutra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Paulo não está dizendo que os filhos de pais crentes são salvos automaticamente pelo simples fato de nascerem num lar cristão. Todavia significa que esses filhos nascem debaixo do pacto, são filhos da promessa e estão debaixo da influência do evangelho. Amém? Significa que desde o nascimento eles estão expostos ao ensino e ao exemplo da fé cristã. A Bíblia preceitua, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Amém? Provérbios 22, 6. A Bíblia assevera que os nossos filhos são herança de Deus. Salmo 127, versículo 3. Eles estão debaixo do pacto. Que pacto é esse? Gênesis 17, versículo 7. Eu serei o vosso Deus, e o Deus de vossos filhos, de geração em geração. Aleluia. Essa é uma promessa gloriosa. Paulo está dizendo: não sai do casamento, ainda que o seu cônjuge não seja crente. Seus filhos são santificados nessa relação, pois Deus é o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. A promessa é para nós e para nossos filhos. Nossos filhos são filhos da promessa. Eles estão debaixo, amém, da cobertura, amém, de Deus, porque nós trazemos a cobertura de Deus para nossa família e para o nosso casamento. Amém? Tá? Aleluia. Eles estão debaixo do pacto da redenção. Os pais têm o privilégio e o dever de levar seus filhos a Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É nossa, né? Olha, essa questão do pacto, eu sempre entendi dessa maneira, né? É muito difícil um filho criado dentro da igreja, amém, ele não ter a semente do evangelho
dentro do coração dele. Ainda que se afaste, né, pastor? Mas ele sabe que o caminho é aquele. Ele pode até nunca se converter. Nunca se converter, Amém? mas a semente está ali. Mas tá. E é muito difícil ele procurar outra religião. Difícil por quê? Porque ele né? sabe que a certa é a... Ele sabe que a certa é aquela que ele foi criado. Que ele foi criado, é isso aí. Né? Tá entendendo? Isso é muito interessante. Né? Por isso que os pais têm que enfatizar bem Jesus nas crianças. Eu fui criado dentro de um casamento em que o meu pai era crente e a minha mãe não era crente. Né? Tá? O meu pai trazia todos os princípios cristãos para dentro da minha casa. Amém? Tá? Quem obedeceu o meu pai ficou dentro do pacto. E foi né? abençoado. Né? E foi abençoado. E quem desobedeceu? Né? E foi abençoado. E a gente percebe que os mais desobedientes são os que mais sofreram. Né? Tá. Vamos lá para encerrar essa passagem. O terceiro motivo para investir no casamento é a possibilidade da conversão do cônjuge incrédulo. Paulo argumenta: pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Você não sabe, mas você pode ter esperança. Você pode fazer investimento para isso e trabalhar nessa direção. Amém? Olha, amado, quem é casado, quem é cristão, casado com uma pessoa que não é crente, se agir com sabedoria, que agir com inteligência, consegue ganhar o marido. Consegue ganhar a esposa. Se fizer as coisas certas, direitinho. Deus abençoa. Amém? Não partir pelo caminho do fanatismo. Tá? Porque parece que a pessoa, quando se converte, ela entra por um caminho de fanatismo terrível. Isso. Que acaba atrapalhando o casamento dela. Verdade. Amém? Precisa adotar, sabe, um comportamento mais equilibrado. O marido precisa ver esse equilíbrio na mulher. Se a mulher radicalizar, ou se o homem radicalizar, vai matar o cônjuge. Amém? Vai haver muita desavença. Tá? Então precisa ter jeito. Amém? Precisa ter equilíbrio. Ganhar alguém para Jesus não é uma coisa fácil. Principalmente quando esse alguém é teu marido ou tua esposa. Tá? Então você vai ter que agir com muita sabedoria. Amém? Tá? Buscar muita direção de Deus e trabalhar em cima disso. Mas nunca perder a esperança. Sempre crer. Um dia Deus salva, né? Minha mãe, quando casou com meu pai, ela precisou ir para a igreja. Foi uma exigência do meu pai. Tá? E ela fala que ela não era crente. Ela ficou na igreja acho que 10 anos e não tinha se convertido. Amém? Tá? Ela não havia se convertido. Tá? É o que ela deu a entender. Né? Tá? Ela veio se converter 21 anos depois. Amém? Tá? 21 anos depois a minha mãe se converteu. Aí ela se converteu. Né? Porque foi um trabalho, uma direção que Deus me deu para trazer a minha mãe para Cristo. Né? Foi uma direção que Deus me deu para trazer minha mãe para Cristo. E o que ela passou levou ela à conversão. Graças a Deus. Né? Levou ela à conversão. Tá? E meu pai conviveu com ela até ele morrer. Até a morte ele conviveu com ela. Tá entendendo? Tá? Pagou um preço muito alto. Pagou um preço muito alto por ter agido daquela maneira de escolher com seus olhos. Escolheu com seus olhos e a direção de Deus. Praticamente obrigou ela a ser crente. Né? Tá? E a circunstância fez ela casar daquela maneira, né? Porque ela sozinha, ela precisava de uma companhia. Precisava de uma família. Né? Então, é outra questão, né? Que eu não vou entrar aqui. Né? Tá? Eu sei que a minha mãe se converteu. Meu pai, 21 anos ele esperou a minha mãe. 21 anos. Meu pai orava todo dia pela minha mãe. Amém? Meu pai orava pela minha mãe. Meu pai orava pela minha mãe. Não só pela minha mãe. Meu pai orava por mim, pelos meus irmãos. Os filhos, amém? Né? Eu me converti com 21 anos. Porque minha mãe, quando se desviou, foi depois que eu nasci. Quando eu nasci, ela se desviou do evangelho.
21 anos, quando eu completei 21 anos, que eu aceitei Jesus, amém, por uma direção de Deus, eu trouxe ela de volta para o caminho de Jesus. Está entendendo? Tá? E 21 anos, o meu pai ali, amém? Junto com a minha mãe, com sabedoria, perseverança, amém? Sabe? E aguentando firme, suportando, até que ela se converteu. Amém? E depois que ela se converteu, ela se tornou uma bênção na vida do meu pai. Tá? Vamos lá. Você não sabe, mas você pode ter esperança. Você pode fazer investimento para isso e trabalhar nessa direção. Nesta mesma linha de pensamento, o apóstolo Pedro diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Tá? Palavra, Quando fala de submissa, quer dizer, não largue a missão. Amém? Continue na missão da família. Continue na missão do casamento. Amém? Submissão da mulher é isso aí. Amém? É a mulher continuar entendendo que ela tem um papel dentro do casamento e dentro da família. Ajudar o seu esposo. Amém? Aleluia. Né? É isso que é interessante. Né? Não é ser dominada pelo marido, tá? Mas com sabedoria, com inteligência, discernimento. Palavra, né, pastor? Amém? Às vezes tem que calar a boca, fechar a boca. Amém? Para poder ganhar quem? Ganhar o marido. Às vezes, né? O marido não é crente e a mulher, sem sabedoria, em vez de calar a boca, chama o marido de demônio. Aí o marido fica nervoso. Se a mulher trata o incrédulo dessa maneira... Não, tu não vai se converter nunca. Amém. Tá, não, agora aqui da forma positiva. Da forma positiva vai ganhar o cara. Agora, a mulher crente também tem que tratar o marido dessa maneira. Mas também tem mulher crente que chama o marido de perturbada, a mulher de perturbada, crente e demônio. Sou incrédula. Chama a mulher de demônio, tem marido que crente chama a mulher de demônio. Aí é só Jesus na causa. Não pode, né? Não pode. Amém? Tem que tratar. Pessoal,